Olá, sejam bem-vindos a mais um Fichex Inside. Eu sou a Aline, da equipe de marketing aqui da Fichex, e hoje a gente vai falar sobre a importância de treinamentos contínuos, né? Como é essencial treinar as pessoas das organizações todos os meses do ano e não só um mês ou outro. Mas enfim, né? Para falar um pouco disso, eu chamei novamente o Vitor, da nossa equipe de CS. Se apresenta, Vitor, para que se alguém ainda não te viu, te conhecer. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, me chamo Victor Oliveira, faço parte aqui da equipe de CS da Fichex. Já recebi alguns outros convites aí, e aí, novamente, fui chamado aí para falar sobre um tema bem interessante, né? E aí a gente vai acertando sobre isso aí ao longo do vídeo. Isso. A gente vai falar um pouco, porque muitas organizações ainda tratam a conscientização como uma ação pontual, né? Um treinamento por ano, uma campanha isolada e comunicações esporádicas. Mas a gente sabe que esse modelo, ele raramente funciona, né? Até porque, para que a conscientização realmente faça parte da vida das pessoas, é importante que ela realmente tenha contato com isso todo dia, né? E aí, falando um pouco disso, Victor, por que, né, os treinamentos pontuais, eles não funcionam, né? O que você vê do seu ponto de vista, já que você lida com isso diariamente? Certo. Bom, os treinamentos pontuais, eles tendem a falhar porque ele não acompanha a forma como o cérebro aprende, por exemplo. E nem como, no caso, as ameaças acabam evoluindo. Segurança não é sobre saber, é sobre como reagir de modo automático, né? Reagir certo no automático. E os treinamentos pontuais, eles acabam não funcionando muito bem, porque quando a gente fala de segurança digital, eles acabam batendo de frente com 2 fatores: o comportamento humano e a velocidade como as ameaças acabam evoluindo. No caso, o primeiro fator tem o fator do esquecimento. A gente pode fazer um treinamento super completo hoje, mas em poucos dias ou semanas, a maior parte daquilo acabou se perdendo e isso é natural, não é falta de atenção, é o formato como o cérebro funciona. O segundo ponto é que o comportamento não muda com uma única exposição. Não adianta só saber ali o que é phishing, por exemplo. Na hora que o e-mail chegar, com urgência ou com pressão, e às vezes, né, até fingindo, que está se passando por um chefe, a pessoa reage no automático, e esse automático, ele acaba só mudando depois de muita repetição e um reforço constante. Além disso, as ameaças elas acabam evoluindo muito rápido, e o golpe que a gente ensina hoje, né, aquele treinamento que foi passado hoje, ele pode ser e muito provavelmente vai ser diferente amanhã. Então, um treinamento isolado, ele acaba ficando desatualizado de uma forma muito rápida, né. No final, acaba que a conscientização em segurança não é só um evento, é um processo contínuo, é algo que precisa acompanhar ali o dia a dia do colaborador, principalmente porque hoje a velocidade com que a gente toma a decisão é muito maior do que o tempo que a gente leva para checar se algo é seguro ou não. A segurança ela não falha porque a pessoa não sabe, ela falha porque a pressão que a pessoa reage no automático. E o automático ele acaba só mudando com repetição. A conscientização ela não é um evento anual, ela precisa ser um processo contínuo. É como, por exemplo, é como ir para academia. Não adianta você ir uma única vez, porque isso não vai mudar muita coisa. O resultado ele vem ali da constância, né. O atacante ele treina todo dia, então, na mesma lógica, a empresa precisa treinar todo dia meio que para ir acompanhando a mesma velocidade dos ataques. Legal isso que você falou, né, que o atacante ele tá todo dia sempre aprimorando as técnicas dele e a gente precisa acompanhar. E por que essa repetição e essa frequência são tão importantes para realmente mudar o comportamento das pessoas nas organizações? Certo. Quando a gente fala, né, sobre essa parte de comportamento, o comportamento muda com uma repetição num contexto real, porque no dia a dia quem acaba mandando é a pressa e não o conhecimento adquirido, né. Repetição e frequência são fundamentais, porque no final do dia a segurança depende de pequenas decisões humanas o tempo todo. Não é sobre uma grande decisão, é sobre clicar ou não clicar, confiar ou não confiar, responder ou parar para chegar aquela mensagem que acabou de chegar.
E essas decisões acontecem no meio da rotina, com pressa, com distrações e muitas vezes com a pressão do dia, né. E nesse cenário, o conhecimento sozinho não sustenta. A pessoa até sabe o que fazer, mas na correria volta para o modo automático. E aí que entra a repetição e a frequência. Quando o tema aparece constantemente, sejam em campanhas, simulações ou conteúdos rápidos, você mantém a segurança ali viva, né, dentro da cabeça do colaborador. E mais que lembrar, você condiciona. A pessoa começa a criar o hábito de parar, desconfiar, validar. No longo prazo, é isso que constrói cultura, não é uma ação isolada, é a consistência, é você reforçar tanto aquele comportamento que ele vira um padrão da empresa. Na teoria, todo mundo sabe, na prática, na correria, só faz certo quem já treinou o suficiente para isso virar automático. A cultura, ela não se cria com um evento isolado, ela é construída com a constância. O maior inimigo da segurança não é a falta de conhecimento, na maioria das vezes acaba sendo justamente a pressa. Certo. E como manter, o engajamento, né, dos colaboradores nos treinamentos, porque a gente sabe que não é uma tarefa difícil, né, com tantas distrações, com tantas coisas que as pessoas, né, que nem você falou, a pressa, a pressão, e aí eles ainda precisam ter esse treinamento, como as organizações podem de fato engajar as pessoas? Bom, quando a gente pensa, né, em engajamento, a gente tem que lembrar que o engajamento ele vem de relevância, frequência e experiência, meio que um combo de tudo isso, né? E não só de um conteúdo longo ou obrigatório. Manter o engajamento ao longo do tempo passa muito por entender o que o colaborador não quer e nem consegue consumir conteúdos longos e genéricos no meio da rotina. Então, o primeiro ponto é trabalhar com conteúdos mais curtos e objetivos na maioria das vezes, que se encaixa ali no dia a dia do colaborador. Coisas rápidas, algo mais prático, algo mais fácil ali, vamos dizer assim, algo mais fácil de consumir, né? Um outro fator muito importante é variar o formato. Então, quando você trabalha com campanhas temáticas ao longo do ano, você tira aquela sensação de repetição e acaba deixando ali o tema mais interessante. Segurança deixa de ser ali sempre a mesma coisa, né? Ficar algo mais dinâmico. As simulações de phishing também acabam ajudando muito, porque trazem a experiência para a prática, não é só teoria. A pessoa vivencia a situação e aprende de forma muito mais efetiva, né, aquela parte prática. E além disso, né, claro, a personalização faz toda a diferença. O risco de alguém do financeiro é diferente da equipe de TI ou do RH, então quando a comunicação é mais direcionada, ela acaba fazendo mais sentido ali para quem está recebendo. E por fim, tem um ponto que muita gente acaba esquecendo, que é medir e ajustar. Quando você acompanha métricas como taxas de clique, reporte, engajamento, você consegue entender o que está funcionando e evolui a estratégia. No fim, engajamento não vem de obrigatoriedade, vem de fazer o conteúdo ser relevante, leve e presente na rotina. O engajamento não pode ser forçado, ele precisa ser construído. Se o conteúdo não cabe na rotina, ele não vira comportamento. O erro é tratar segurança como algo obrigatório e não como uma experiência contínua. Quando o colaborador se reconhece dentro de um conteúdo, ele tende a prestar mais atenção. E uma simulação de phishing ensina mais do que uma apresentação de uma vez ali por ano, porque coloca ali de fato a pessoa nessa situação real. Sim, e qual esse impacto, né, real que um programa contínuo realmente traz para as organizações, né, o que você tem observado? Certo. Um programa contínuo que gera ali um resultado mensurável, mais uma mudança de comportamento. E quando a gente unifica isso, né, quando a gente junta esse resultado mensurável com a mudança de cultura, acaba reduzindo o risco de verdade. E não é só aquela sensação de que a gente tá seguro, né? A gente acaba de fato construindo algo. O impacto de um programa contínuo é bem concreto. Ele começa a aparecer tanto em números quanto no comportamento das pessoas. Um dos primeiros sinais é a redução de cliques em phishing, por exemplo. À medida que o colaborador é exposto com frequência ao tema, ele começa a reconhecer melhor os sinais e meio que caindo em menos golpes ali, né, nessas simulações.
ao mesmo tempo, você consegue ver um aumento na velocidade e na quantidade de reportes. As pessoas passam a não só evitar o erro, mas elas também avisam rapidamente quando algo suspeito aparece. E essa parte de reporte, né, isso acaba sendo essencial ali para os incidentes. Uma pessoa que reporta já sinaliza a empresa de que eles estão recebendo um ataque. Então, quando a gente fala sobre phishing, não é só não clicar, mas a ideia do report, então de você sinalizar aquilo, acaba sendo também muito importante. Um outro ponto é a mudança de postura. O colaborador ele deixa de ser só um possível risco e passa a atuar como uma camada ativa de defesa. Ele se sente responsável pela segurança. Com o tempo, isso evolui ali para algo maior, que é a cultura de segurança. Não é mais um tema isolado, vira parte ali, né, do jeito da empresa de operar no dia a dia. E talvez um dos maiores impactos, você reduz a dependência exclusiva de tecnologia, porque no fim muitos ataques passam pelas pessoas. Quando elas estão preparadas, você fecha uma das maiores portas de entrada. Quando o colaborador ele vira a parte ativa da defesa, a segurança deixa de ser só tecnologia. A melhor camada de defesa ainda vai ser uma pessoa bem treinada. Empresa madura não é quem mede só quem clicou, mas mede também quem está reportando. A velocidade de resposta muitas vezes vale mais do que evitar 100% dos ataques. Tecnologia, sim, bloqueia muito, mas no final ali, o que decide mesmo ainda é o fator humano. É legal você trazer isso, porque realmente, né, às vezes as organizações elas acabam, contratando muitas tecnologias, mas esquecem do principal, né, que os ataques eles passam pelas pessoas, né. Só precisa de um clique para um atacante invadir uma rede. Mas, né, agora chegando no final, né, essa conversa é um pouco mais rápida, se você pudesse deixar uma recomendação para as organizações que ainda tratam, a conscientização como um treinamento esporádico, o que você falaria para essas organizações? Bom, a segurança ela precisa sair desse modelo de evento anual, né? E virar uma estratégia contínua de negócio. Se eu pudesse deixar uma recomendação aqui, seria não tratar a segurança como um evento anual, trate como de fato um processo contínuo. Fazer um treinamento por ano é um começo, mas ainda está longe de ser suficiente para mudar comportamento ou para, de fato, acompanhar a evolução das ameaças. O ideal é começar simples, mas com consistência. Não precisa ser algo complexo logo de início. Podem ser pequenos conteúdos, campanhas recorrentes, simulações. O importante é manter ali o tema vivo ao longo do tempo. Então, sempre manter ali os colaboradores conscientizados, sempre passando algo para eles. Porque no fim acaba que o atacante ele não vai agir uma vez por ano. Ele tá tentando ali todos os dias vai ter uma tentativa, então a preparação da empresa precisa acompanhar esse ritmo. Empresas que evoluem nisso, elas deixam de reagir ao problema e passam a prevenir. E essa mudança faz toda a diferença no nível de risco que elas estão sendo expostas. Se o ataque é diário, treinamento também precisa ser diário. Segurança anual é previsível, já um ataque, não. Não é sobre fazer mais, mas fazer da forma correta, né? Fazer de uma forma contínua. A cultura de segurança ela não nasce de um único evento, ela nasce da repetição, de forma contínua. Acredito que seja isso, sempre lembrar desses pontos, dessas questões. Sim, muito importante, né, entender que é isso, que nem o exemplo que você usou da academia, né, a gente não vai um dia na academia e já tem todos os resultados, né, constância, Exatamente. como aprendizado também, seja para aprender algo novo, para aprender línguas, se a gente precisa ter esse contato, né, e a conscientização é um aprendizado, não é algo que realmente as pessoas estão acostumadas, para elas estarem habituadas a isso. Então, obrigada Exa mais uma vez, aí, pela sua participação, Victor, se você quiser falar mais alguma coisa também, mas obrigada e até a próxima. Bom, só agradecer novamente o convite, se precisar novamente aí, é só me chamar, adoro esses convites. A gente bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre alguns temas que estão rodando bastante, mas acredito que seja isso. Muito obrigado pelo convite e
Que é isso. É isso então, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, comentar e se quiserem dar alguma sugestão também de conteúdos, a gente está sempre aberto. Obrigada e até mais.